Nós temos o tempo inteiro falado sobre a situação caótica em que o país se encontra e é sempre muito importante que as pessoas fiquem muito atentas a todas as manobras que estão ocorrendo no país e, por extensão, nos estados, inclusive aqui mesmo no Espírito Santo. Quando vai se aproximando as eleições, como agora falta aproximadamente um ano, então uma série de bondades começam a aparecer por parte principalmente do Executivo. Eu já disse aqui em outra ocasião, agora o governo do estado anuncia até aumento salarial para o ano que vem. Mas o que aconteceu nesses últimos 3 anos? Porque nós já estamos na iminência de terminar o ano de 2017. Então nós tivemos aqui no estado mais de 50 escolas estaduais fechadas, não sei quantos turnos fechados. E na semana passada nós fizemos uma denúncia, deputado Enivaldo. Das 477 escolas estaduais do Espírito Santo, pasme, 95% dessas escolas não tem alvará sanitário, não tem licença de bombeiro e não tem habite. 95% das escolas. Nós fizemos a denúncia na semana passada ao Ministério Público, porque é uma temeridade imaginar que escolas onde estudam crianças, adolescentes, adultos, onde são ambientes que estão diariamente cheios de pessoas, funcionem dessa forma. Uma jornalista me perguntou se eu havia ficado surpreso com essa situação, ao descobrir essa situação. Eu não fiquei surpreso. Por quê? Porque eu já tinha visitado, até na semana passada, 209 escolas estaduais. E parte disso nós constatamos em nossas visitas. E essa situação das escolas, elas compõem o quadro de descaso com a educação. Então não há surpresa nisso. Agora nós esperamos que sim, a partir da nossa denúncia ao Ministério Público, que isso seja efetivamente resolvido. Algumas dessas escolas são, assim, é inacreditável que elas funcionem. É o caso da escola Filomena Quitiba, em Piúma, a única escola estadual que existe ali naquela região. Na semana passada nós visitamos pelo menos 3 escolas na Serra, que também carecem de tudo quanto é tipo de infraestrutura. Agora, nós vemos, e aí os jornais continuam falando sobre a questão dos hospitais públicos, a quantidade de pessoas nos corredores. Esse mês se comemora o Outubro Rosa, que é para chamar a atenção da questão do câncer de mama, uma iniciativa extremamente importante que tem todo o nosso apoio. Mas como eu tenho ouvido de muitas pessoas que têm familiares com câncer dizer, o outubro de boa parte das pessoas que têm câncer não é nada rosa, é negro, porque falta atendimento. Porque aqui no estado, semana passada uma pesquisa foi mostrada, uma pesquisa foi liberada, que o Espírito Santo, em questão de exames para mulheres naquela faixa etária de risco, o Espírito Santo só tem um atendimento pior do que o do estado do Amapá. Para se marcar aqui no Espírito Santo, quimioterapia, radioterapia, é um drama. Então, assim, muito bom, né? Você vê todo mundo fazendo discurso e tal, mas a situação da saúde, para quem precisa de tratamento, seja de câncer de mama ou qualquer outro,
é caótico. Sem contar as outras doenças também. A segurança pública no estado do Espírito Santo continua o caos absoluto. Assassinatos, roubos, estupros, sequestros, o tempo inteiro. Mas agora que se aproximam as eleições de 2018, nós vemos o tempo inteiro as páginas dos principais jornais dando espaço para governos e secretários de governo para falar sobre inauguração até de buraco de tatu. Se o governo bate um prego na parede, com pompas e circunstâncias, inaugura o novo prego. Se o governo vai complementar 300 metros, não é quilômetros não, 300 metros de calçamento ou de asfalto em algum lugar, se faz uma festa com pompas e circunstâncias como se aquilo fosse a coisa mais fantástica do mundo. Agora, como eu disse antes, o governo também anuncia até aumento salarial para o ano que vem. As pessoas têm que prestar muita atenção nisso. Não adianta deixar para analisar quem já está no mundo político ou quem quer entrar no mundo político eletivo às vésperas da eleição. Tem que observar todos esses movimentos. Uma pesquisa que foi feita agora recentemente em vários países, perguntando uma série de coisas, tem uma pergunta que os pesquisadores perguntam se as pessoas acreditam que o cidadão comum pode fazer a diferença para mudar o cenário de um país. O Brasil apresentou o mais elevado índice de pessoas que acreditam nisso. Mas não basta acreditar, as pessoas precisam participar efetivamente disso e entender quem é quem nesse mundo e parar de ser tão enganada a cada eleição. Hoje, na questão partidária, e isso eu incluo o meu partido, nós vemos os partidos se nivelando praticamente pela barriga da cobra. A população está numa descrença generalizada e não se observa nenhum partido, e isso eu incluo o meu partido também, fazendo um esforço significativo para mostrar à população que estão dispostos a novos rumos, que estão dispostos a novas ações, que querem efetivamente cortar na carne. Muito pelo contrário. A aprovação na semana passada do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais mostra claramente como os partidos estão dispostos a continuar enganando as pessoas. Porque ao invés das pessoas pensarem assim, olha, nós vamos ter que fazer campanhas agora, mas campanhas que a gente possa convencer a população de que nós queremos efetivamente mudar, e nós vamos mudar nossas ações para provar isso. Não. Qual é a estratégia? Nós precisamos de mais dinheiro para poder enganar ainda mais o cidadão. É curioso, é paradoxal. No Brasil, o cidadão paga para ser enganado, porque esse dinheiro é o dinheiro que sai dos cofres públicos, e cofre público é dinheiro do cidadão. A Margaret Thatcher, que foi um ícone, do neoliberalismo no Reino Unido, ela dizia sempre, apesar de eu discordar de muita coisa que ela fez, mas ela tinha uma frase, ela dizia assim, olha, não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo, existe dinheiro do cidadão. E é isso que a população brasileira precisa entender. Então as ações que vemos hoje, elas vão na contramão daquilo que a sociedade clama, que é efetivamente mais transparência, mais honestidade, mais republicanismo, mais comprometimento. Embora o discurso da maioria dos políticos continua sendo de transparência, de compromisso, de republicanismo, mas no Brasil, boa parte da classe política discursa para um lado, enquanto as suas ações vão para outra. Semana passada, observando os discursos na Câmara e no Senado, de figuras como Renan Calheiros, Fernando Collor de Mello, Romero Jucá e outros, é como se eles estivessem chamando a nação brasileira de idiota.
como se as pessoas não conseguissem entender absolutamente nada do que está acontecendo. É claro que uma parte não sabe realmente o que está acontecendo, mas ela precisa se animar a saber. As pessoas o tempo inteiro clamam por novas políticas, por novos políticos, por novo comportamento dos políticos, mas é preciso um novo comportamento do eleitor também. Porque se o eleitor não se comportar de uma forma diferente, não haverá chance de modificação alguma. No ano que vem, muitas pessoas estão dizendo que haverá grande renovação na política. Eu começo a duvidar um pouquinho disso. Por essa falta de análise que as pessoas têm das relações que ocorrem no mundo político. Então, por exemplo, se eu critico um governador, então como um governador consegue fazer péssimas políticas sem que ele tenha apoio para isso? Então quem o apoia faz parte também disso. Se um presidente tem uma péssima condução das suas políticas, ele só o faz porque ele conta com o apoio de uma infinidade de pessoas. E é isso que a população precisa entender. No mundo político atual, quem apoia quem? Quem sustenta quem? Como se dão as relações entre executivo, legislativo, judiciário, secretarias de governo, ministérios? Essas relações todas precisam ser compreendidas pela população. A população tem que estar atenta a isso, ou do contrário, nada mudará. Não adianta continuar tentando enganar a população com discursos de honestidade, de ética, de republicanismo, mantendo tudo como está. Porque aqui no Brasil, o que nós estamos percebendo por parte de muitos partidos, inclusive o meu, e de muitos políticos, é que as reformas são feitas para tudo continuar exatamente como está. Isto que chamaram de reforma política, ou que estão chamando de reforma política no Congresso Nacional, não merecia nem o nome de remendo político, quanto mais de reforma. E praticamente tudo o que foi aprovado ali, principalmente o fundo de financiamento de campanha, é para manter exatamente tudo como está, privilegiar os grandes partidos e privilegiar os donos de partido, porque no Brasil, infelizmente, partido tem dono. Tem o dono nacional, aí tem os donos nos estados, aí tem os donos nos municípios. Os partidos que tanto falam de democracia não são absolutamente nada democráticos. E as suas decisões são tomadas ali por meia dúzia de caciques. Caciques não, que isso é quase ofender os índios, né? Chamar muitos desses de caciques. São chefes de bandos às vezes, né? Chefes de quadrilha ficaria talvez bem melhor do que chamá-los de caciques. Então, essa reflexão que eu faço na tarde de hoje, e nós precisamos refletir muito sobre isso. E as pessoas que queiram realmente participar de uma nova política, de mudanças, precisam se unir, independente de ideologia, porque agora nós temos um objetivo comum, que é tentar realmente dar uma virada na página desse país. E para isso, independente de ideologias, as pessoas boas existentes em todos os partidos ou fora dos partidos precisam se unir rumo a um movimento real de transformação e de limpeza do Brasil. Muito obrigado, presidente.